Na aula de hoje caracterizaremos um conjunto de elementos e para aquilo poremos em prática os conceitos vistos nas nossas aulas anteriores. Comecemos com o assunto associado a um sistema de partículas. Imaginem-se que existe um referencial nas três coordenadas espaciais x, y, z, que faz alusão à largura, comprimento e altura, ou que são completamente independentes entre si, ou que nos leva a pensar em um espaço euclidiano tridimensional, e existe um conjunto de partículas nomeadas por M1, cuja posição em relação ao referencial, denotada por esse raio vetor posição R1. Uma segunda partícula de massa M2, diferente a M1, cuja posição caracterizada pelo vetor posição R2, a partícula M3 na sua posição R3, na partícula M4 com a sua posição R4 e uma partícula M5 cuja posição caracterizada por esse vetor R5. Poderia ser mais partículas, mas pelo menos com 5 você faz a seguinte análise. Como poder caracterizar uma posição média desse conjunto de sistema de partículas? Embora sejam 5, mas poderia ser 50 mil, 5 milhões. Como poder caracterizar um ponto médio desse sistema de partículas? E para aquilo, a resposta vem mediante a definição de uma média ponderada do sistema de partículas quando a massa entra nessa ponderação, ou seja, a partícula com maior massa, a mais dominante, será a partícula que mais leve em consideração ou que mais repercuta, no final das contas, o valor médio dessa distribuição de partículas. Se diz que define-se uma posição do centro de massa, simbolizada, rotulada por Cm, onde esse sistema de partículas poderá ser resumido a uma mera posição, uma posição média denotada pelo valor ou pela posição ponderada entre cada uma das partículas com massa na sua posição, com massa e sua posição, dividida pela massa total do sistema de partículas, ou seja, uma média ponderada. Isso nos leva a introduzir a noção de um ponto onde seria coletivamente equivalente a toda essa distribuição de massas diferentes e de posições diferentes, e esse vetor posição será o vetor centro de massa desse sistema de partículas, cuja escritura um pouco mais organizada poderá ser feita mediante um somatório dentre os elementos de 1 até o enésimo, sendo n um número qualquer, mas pelo menos um somatório de elementos existentes maior que 1, onde será o somatório da massa vezes a sua posição, o vetor posição dividido pela massa total do sistema de partículas. E com base nessa definição, podemos pensar que não simplesmente um sistema de partículas está estático no espaço e também não varia no tempo. Na verdade, varia. E a sua variação em posição em relação ao tempo se conhece como sendo a velocidade. Ou seja, que a primeira partícula poderia variar a sua posição com uma velocidade v1, a segunda com uma velocidade v2, a terceira com uma velocidade v3, muito mais rápida, denotada por esse módulo do vetor, a sua velocidade v4 com um módulo bem menor e uma velocidade v5 com uma direção diferente. E de forma coletiva, essa distribuição de partículas estaria se deslocando no espaço com uma velocidade média que se poderá expressar como sendo a velocidade do centro de partículas, ou do centro de massa, sendo uma média ponderada entre as velocidades cujo fator de ponderação é a massa de todo o conjunto, ou da massa própria de cada uma das partículas, da massa 1, 2, 3, 4 e 5, dividido pelo somatório de todas as massas. Ou seja, que poder-se resumir a simplesmente um somatório de uma velocidade média, ou seja, a velocidade do centro de massa desse conjunto de partículas, a ser exatamente um vetor que denota o conjunto coletivo deslocando-se nesse sentido e com essa rapidez, ou seja, um módulo do vetor velocidade. A velocidade do centro de massa está associada com a posição do centro de massa. E tínhamos visto essa descrição justamente na cinemática e mediante a noção da derivação, ou seja, a taxa de variação instantânea da posição do centro de massa nos leva a definir
fisicamente, a velocidade do centro de massa. E com base nessa noção, nós simplesmente ficaremos com um sistema de partículas ou uma distribuição discreta de massa. Poderia ser uma distribuição um pouco mais arbitrária, como um bando, como um cardume, como um gás que está sendo confinado por um recipiente e as partículas que compõem esse gás interagem entre si, batem-se entre si, colidem entre si e sofrem choques com a superfície dos recipientes, mas pelo menos como poder descrever o comportamento coletivo desse bando, desse cardume, desse gás, sabendo que são objetos pequenos, mas comportariam-se como um sistema de partículas. Justamente um bando de aves faz esse fenômeno. Parece um coletivo, mas ao mesmo tempo se diz um bando e significa de a unidade. Ou seja, comporta-se como um número 1. E esse 1 é o bando que tem uma posição do centro de massa e uma velocidade do centro de massa, que poder se caracterizar mediante a descrição anterior. Mas se a distribuição não fosse discreta, fosse contínua, como são os objetos que temos no nosso dia a dia, uma rocha é algo contínuo, como poder descrever o centro de massa de uma distribuição contínua, onde não há discretização, não há partículas, simplesmente um contínuo? Para esse caso em particular, poder-se assumir um elemento pequeno de massa, um delta de MI, rotulado para dizer que um delta de MJ é diferente do delta de MI, mas que a sua posição poder se descrever mediante um referencial, a sua largura, comprimento e altura, ou a sua posição em x, y, z, poder se descrever justamente mediante o vetor posição I desse elemento pequeno de massa que compõe essa distribuição contínua de massa. E a mesma noção do caso anterior, uma distribuição contínua poder se discretizar, supondo que fossem elementos diferenciais ou elementos de massa que são descritos por esse sistema coordenado retangular, ou seja, uma pequena variação de largura, de comprimento e de altura, um cubo de massa que também está abrangindo um determinado volume. Ou seja, que a sua posição do centro de massa será o somatório de todos os elementos pequenos de massa que compõem essa distribuição, dividida pela massa total dessa distribuição contínua. Poderia ser uma rocha, ou uma montanha, uma pirâmide, mas algo que seja contínuo. Como poder descrevê-lo melhor? Justamente quando se faz a variação de massa abrangida por esse volume pequeno, tendendo a zero, implica que há uma maior discretização, uma discretização muito mais fina desse elemento contínuo de massa. E quando se tem essa noção, introduz-se a ideia de diferencial de massa, localizado e descrito por esse vetor posição. E dessa forma, transforma-se o somatório em uma integração, que não deixa de ser uma soma, mas é uma integração de elementos infinitesimais de massa que estão localizados nessa posição. Haverá que conhecer a função que caracterize justamente, ou os limites que caracterizem essa distribuição contínua de massa, mas pelo menos a noção física nos permite dizer que a posição média dessa distribuição contínua dependerá dos diferenciais de massa e da posição desses diferenciais localizados no espaço dentro desses limites físicos da distribuição contínua. E com base nessa escrita, poder-se também ter as componentes do vetor centro de massa. A componente em x, associada com o elemento x, a posição do elemento diferencial de massa. Na direção y, a componente y do centro de massa, associada com a coordenada y, e a posição do centro de massa em z, associada com a coordenada z. Justamente com esse sistema cartesiano tridimensional, poder-se fazer a descrição completa do centro de massa dessa distribuição contínua. E se, além disso, a distribuição apresenta uma uniformidade da sua massa, distribuída homogeneamente em torno do seu volume, poder-se definir uma propriedade intensiva, conhecida como a densidade volumétrica de massa, e nesse caso particular é uma constante. E essa razão, simbolizada por essa letra ρ
minúscula no alfabeto grego, que é a razão de massa pelo volume, cujas unidades são quilogramas por metro cúbico, conhece-se coloquialmente como densidade, mas para ser mais rigorosos, chama-se densidade volumétrica de massa. E de ser uma constante, podemos mudar o diferencial de massa ao dizer que esse diferencial de massa está associado com um diferencial de volume que tem uma determinada densidade, justamente dessa distribuição contínua de massa. E, portanto, a posição do centro de massa pode-se escrever, ainda assim um pouco melhor, quando se conhece a função e os limites que caracterizem esse processo de integração, pois agora a integração será em todo o volume da distribuição contínua. Saberá Deus qual que será os limites de integração, mas quando conhecem-se os limites, resultará fácil calcular a posição do centro de massa, tendo presente que a distribuição é homogênea, a massa distribui-se uniformemente em torno desse volume. Caso contrário, seria uma distribuição não homogênea, muito mais massiva na parte de baixo e muito menos massiva na parte superior, ou sendo mais rigorosos, muito mais densa na parte inferior e menos densa na parte superior. A massa não está distribuída uniformemente em torno do seu volume e, portanto, poder-se definir uma densidade em função da posição. Implicando que o processo de integração seja um pouco mais complicado, mas pelo menos se conhece-se justamente a função da densidade em relação à posição, e após um pouco de passos e ter muita paciência e perseverança, poder-se calcular a posição do centro de massa dessa distribuição contínua que não apresenta uma massa distribuída homogeneamente e uniformemente no entorno do seu volume. Mas lembrando-lhes que para aquilo haverá que conhecer os limites para cada uma das três coordenadas cartesianas, em x, y e z, onde o elemento diferencial de volume é um cubo diferencial de aresta dx, dy e dz. Por sorte, se a distribuição apresenta uma simetria e uma massa distribuída homogeneamente em torno do seu volume, distribuída uniformemente em torno do seu volume, visualmente a nossa intuição nos dirá que a posição do centro de massa será a posição média ou a posição do centro visual dessa distribuição, ou seja, um cubo terá seu centro de massa justamente em seu centro geométrico. Outra distribuição completamente simétrica, uma esfera, tem infinitos graus de simetria, fora do cubo, que tem simetria discreta, será localizada ainda assim no seu centro. Um cilindro tem simetria axial, mas tem uma semelhança, depois de fazer uma rotação, continua sendo o mesmo cilindro. A sua posição do centro de massa localizada justamente no seu centro. Lembrando-lhes que se todas as distribuições têm uma massa uniformemente distribuída em torno do seu volume. Um cone de base circular um cone terá um centro de massa, mas nesse caso será justamente na posição média, onde estará maior base e menor altura. Um paralelepípedo, ou seja, uma caixa ou um tijolo, a sua posição no centro de massa está localizada no seu centro. E se você pudesse visualizar esse centro de massa de cima para baixo, estaria no centro dessa face, de esquerda para direita, no centro dessa face, e de direita para esquerda, no centro dessa face lateral. Se fosse um disco passando pelo seu centro de simetria, localiza-se um disco de espessura muito expressível, localiza-se o seu centro de massa no seu centro geométrico. E se fosse o caso de uma dona, um toroide, nesse caso, localiza-se o seu centro de massa fora da distribuição, mas ainda assim em torno, passando pelo seu centro de simetria. E nesses casos particulares, em matemática, essa posição média é chamada de
centroide do volume. Então, vale a pena analisá-lo justamente nas noções da física. O centro de massa e em matemática chama-se centroide, esse volume obtido, mas que por sorte tem uma simetria e facilita a obtenção ou a localização do centro de massa, que está em concordância com a intuição que todos temos. Mas o centro de massa dos objetos nos permitirá caracterizar quando um objeto é estável ou não é estável. Por exemplo, uma mesa terá um centro de massa denotado em relação à massa distribuída pelas suas patas, pela chapa de madeira, mas chegaria uma hora em que o centro de massa está bem localizado, só que a direção do peso que age sobre toda essa distribuição faria que seja instável, a mesa poderia virar por completo, se justamente passa do limite que poderia ser associado a estar justamente entre a distância abrangida pelas suas patas. Uma mulher pulando e fazendo uma acrobacia, o seu centro de massa descreve uma parábola perfeita. Por mais que a cabeça e os braços, as pernas estejam se deslocando com velocidades diferentes, o centro de massa realiza uma trajetória parabólica. Uma pessoa carregando um menino, uma pessoa carregando uma mochila, uma mulher carregando uns livros, fazem que o seu centro de massa, que estaria localizado quando está com sua postura natural de pé, muito próxima à posição do seu umbigo, poderá se deslocar um pouco para cima, um pouco para a direita e um pouco para a frente, em relação a essa distribuição espacial de massa. Um pouco para cima, pois tem uma criança na parte superior, um pouco para a direita, pois tem uma mochila carregada, e um pouco para a frente, pois a mulher carrega uns livros massivos. Às vezes fica curioso por que essa pomba nunca cai, porque a resposta está associada a que o centro de massa dessa distribuição contínua está justamente no bico dessa pomba. Por isso que tem essas asas bem grossas e tem uma cauda bem leve, bem pequena. Isso que explica por que a pessoa, quando põe o seu dedo indicador, a pomba permanecerá em equilíbrio. Mas essa noção também está associada com sistemas de planeta e Sol. O estrela, Sol, o sistema binário entre duas planetas, onde o centro de massa entre duas distribuições de massa gigantes, nesse caso o planeta A e o planeta B, ou o Sol e o nosso planeta, e em algumas situações o centro de massa está fora da distribuição ou dentro de algum dos dois objetos. Depende da situação. Poder-se também determinar a posição dos centros de massa de algo contínuo e algo cotidiano em nossas casas, nossos lares. Uma vassoura. A posição do centro de massa seria esse ponto específico, de tal forma que, quando se faz uma força, o objeto não apresenta uma rotação, justamente como essa pomba está em equilíbrio, justamente como essa vassoura está em equilíbrio. E como poder determinar a posição do centro de massa da vassoura e dessa enxada? A resposta podemos vê-la justamente nesse experimento, onde uma pessoa aproxima suas mãos livremente, sem sujeitá-la, e quando se junta nas suas mãos, atingirá a posição do centro de massa. E como se sabe que é a posição do centro de massa? Pois na hora de exercer uma força e suportar o peso, não haverá uma rotação desse sistema contínuo de massa. E com base nessa descrição, faremos o exercício número 7. Se diz que uma barra de comprimento L apresenta uma densidade linear de massa que varia ao longo do seu comprimento, onde lambda representa essa densidade linear de massa. Nesse caso, é uma barra e, portanto, poderia ser muito fina e expressar essa grossura e dizer que é uma distribuição contínua, mas linear, onde a sua densidade varia em relação à posição e será muito mais densa à medida que aumenta a sua posição, sendo x a distância em relação da parte mais leve, como mostra-se nessa imagem, e c uma constante de proporcionalidade que possui dimensões de quilogramas por metro. Determinar a posição dos centros de massa, onde A é uma constante que caracteriza essa distribuição, mas pelo menos
Aonde que estará localizada a posição do centro de massa dessa distribuição contínua, mas que não apresenta uma densidade linear de massa homogênea ou constante, pelo menos constante. Há uma variação muito mais densa na borda, finalizando na distância L, e menos densa a uma distância 0 metros. Para aquilo, comecemos assumindo um diferencial de massa e, com base na posição desse referencial de massa, poder-se determinar primeiro a massa total dessa barra de comprimento L, ao dizer que os limites físicos dessa barra é de 0 até L, na dimensão x, ou seja, unidimensional. E necessariamente haverá que assumir todo o somatório dos diferenciais de massa que se representam com a densidade que depende da posição e a posição onde está justamente, ou quão grande seria esse elemento diferencial de massa, que varia entre 0 e L. Por isso que está nesses dois limites de integração. Ou seja, que substituindo a função que denota a densidade linear de massa, teria-se que realizar esse processo de integração. Onde a integração é muito simples por ser um polinômio, e nessa situação a integração de 1 em relação a x é justamente a variável, e desse monômio x à segunda potência aumenta 1 e diminui e divide-se, por 3. Avaliando no limite superior menos o inferior, ou como se diz formalmente, aplicando o teorema fundamental do cálculo, para essa função primitiva ou para a antiderivada dessa função que denota a densidade linear de massa, tem-se justamente que a massa total terá unidades de comprimento, mas em virtude a essa constante que tem unidades de quilogramas por metro, a massa expressar-se-á em quilogramas. E a posição do centro de massa poder-se calcular, já conhecendo a massa total, e conhece-se a densidade linear de massa, portanto, haverá que aplicar a multiplicação entre a posição vezes a densidade linear de massa, fazendo que a potência aumente uma unidade de 1 para x e de x a segunda a x a terceira. Fazendo processos de integração, obtendo a primitiva ou a antiderivada dessa função e posteriormente aplicando o teorema fundamental do cálculo, aonde o limite inferior resulta 0, pois o polinômio por completo anula-se, simplesmente será no limite superior, onde é x, agora será L. E substituindo a massa total obtida anteriormente, tem-se a constante vezes a avaliação no limite superior, conformando o numerador, dividida pela massa total dessa barra de comprimento L, onde será a constante vezes esse termo obtido anteriormente. Simplificando as constantes e deixando em evidência L meios e L meios, podemos dizer que a resposta, interpretá-la fisicamente por fora de fazer os cálculos matemáticos diferenciais e integrais e algébricos, a resposta é justamente o seguinte: se a constante A fosse 0, implicaria que há uma distribuição homogênea de massa, há uma densidade linear de massa constante. Portanto, a posição do centro de massa é justamente a metade. É o que esperaria-se de uma haste de madeira de comprimento L. A sua posição do centro de massa estaria justamente na metade do seu comprimento. Mas, por ter uma distribuição não homogênea e mais bem quadrática de massa, implica que quanto maior seja esse termo quadrático, ou essa constante que acompanhe o termo quadrático, maior será o deslocamento da posição do centro de massa à borda que tem mais densidade, ou seja, que a posição do centro de massa está da metade para a direita, muito mais próxima da borda que está à distância L, ou do ponto final que está à distância L. O exercício número 8, aplicando a mesma noção anterior, se diz que uma placa quadrada de ouro de aresta 10 cm apresenta um buraco circular de raio décimos,
como observa-se justamente na imagem. Mas esse buraco está localizado justamente nessa posição. L5 do vértice para a esquerda e L5 do vértice para baixo. Ou seja, que o seu centro está nessa coordenada que pode ser obter mediante a diferença de L menos L5. A densidade do elemento de ouro, por ser um elemento químico, tem uma densidade volumétrica de massa equivalente a 19,3 ou 19.300 kg por metro cúbico. Ou seja, que um cubo de 1 metro cúbico equivale a 19 toneladas com 300 gramas. Bastante massivo o ouro é. E com base nessa informação, determinar a posição do centro de massa dessa distribuição, que é bidimensional, que é uma placa quadrada de ouro. E para aquilo, podemos dizer o seguinte: é difícil calcular essa distribuição, por ter um buraco, mas essa distribuição é justamente imaginar uma placa quadrada cujo centro de massa está localizado no seu centro geométrico e simétrico também, e será equivalente a esse elemento desconhecido mais essa moeda de ouro que foi removida. Ou seja, que a soma de ambas nos levaria à noção da chapa de ouro completa. Mas nesse caso, conhece-se muito bem a situação 1, conhece-se bem onde que estará localizada a posição do centro de massa da moeda de ouro de raio L décimos, mas desconhece-se por completo a situação 2, que é a situação por responder nesse exercício número 8. Para aquilo poder-se dizer que a massa na situação 1 será justamente, supondo que fosse uma chapa e uma chapa de ouro possui uma espessura, e a espessura representada pela letra H será o volume, que é a espessura vezes a área, L quadrado, vezes a densidade volumétrica de massa. E na situação 3 dessa moeda, também foi removida da mesma chapa, portanto possui a mesma espessura, só que a área é π vezes o raio ao quadrado. Justamente o π está presente, mas o raio ao quadrado nos leva à noção de L quadrado dividido por 100, ou seja, 10 à segunda potência. E com base nessas duas informações, haverá que determinar a posição do centro de massa dessa chapa, removendo essa moeda. E quando lhes digo remover, faz alusão a ter uma subtração. Ou seja, que a posição do centro de massa dessa distribuição com o buraco será equivalente à distribuição 1 menos a posição do centro de massa da distribuição 3. E esse problema, o exercício número 8, um desafio que vale por um ponto com validade de 48 horas a partir da publicação da nossa aula. Mas tendo presente as distribuições homogêneas ou discretas de massa, nessa situação podemos imaginar que esses objetos de determinada massa pequena, que constitui uma distribuição contínua, poder-se dizer que tem uma energia potencial gravitacional, pois estão localizadas a uma determinada altura em relação ao referencial. E qual será a energia potencial gravitacional da distribuição toda, completa? Seja discreta, haverá que fazer o somatório dos elementos minúsculos de massa, vezes a gravidade e vezes a sua posição. Mas se fosse o suficientemente pequena e o número de elementos discreto tendesse para o infinito, teria-se uma distribuição contínua, e conhecendo o comportamento ou a função que caracterize esses limites da integração, poder-se observar que fora dessa noção, o importante é que em ambas expressões, seja para discreta ou para contínua, a ideia por trás é justamente a posição do centro de massa na direção y, associada à sua altura, ou seja, a altura do centro de massa, da distribuição discreta ou da distribuição contínua. E dessa forma, fora de ser uma distribuição discreta ou contínua, comporta-se o conjunto completo ou coletivo como se fosse uma partícula pontiforme, desprezando o seu formato, e o seu centro de massa caracteriza por completo a energia potencial gravitacional
que essa distribuição discreta contínua de massa possui, ou seja, equivalente à massa completa, vezes a gravidade, vezes a sua posição vertical do centro de massa. Isso nos leva a outra noção importante. As pessoas temos o nosso centro de massa, mas às vezes fazendo movimentos nos nossos corpos, essa posição que está muito próxima ao umbigo muda em relação ao umbigo, poder ficar muito próximo ao umbigo, poder ir um pouco mais para a parte traseira do corpo, dependendo das piruetas que esteja fazendo a pessoa. Mas as dançarinas de ballet, quando fazem os pulos, a posição do centro de massa eleva-se, embora a sua cabeça diminua. E eleva-se pelo fato que as pernas conseguem abrir por completo, mantendo quase constante a posição do centro de massa, mas implicando que tenham que abrir por completo as suas extremidades inferiores. Isso nos leva a pensar e analisar que justamente a altura da cabeça, a posição da cabeça, poder se elevar quase fazendo uma trajetória parabólica, mas a posição do centro de massa eleva-se mais. Isso faz visualmente uma ilusão, ou uma ilusão óptica, onde a dançarina, quando faz o pulo, parece que voa mais do que deveria voar. É uma ilusão completamente visual, onde seu centro de massa eleva-se, mas também por completo elevou-se. Mas como consequência dessa abertura das pernas, implica que a posição do centro de massa sofra ou experimente uma elevação complementar. Isso facilita e isso implica que essa disciplina atlética, onde há um obstáculo, possa ser superada, e somente ao longo do tempo observou-se o ganho dessa superação. Vamos ver se me faço entender. Antigamente, para superar esse pulo à altura, tinha que passar a pessoa por completo, o seu corpo, podendo ser a sua posição, ou podendo ter esse movimento, onde passava uma perna depois a outra, mas a posição do centro de massa superava por completo a barreira. Nesse caso, essa barra que está horizontalmente, que impede e que caracteriza a máxima altura atingível. Haveria ou poderia existir existiu outra técnica de poder superar por completo essa barreira, que seria ir de costado, ir virada a pessoa, onde a elevação do centro de massa ainda assim continua sendo maior a posição dessa barreira, a posição vertical. Mas independente da técnica dos pulos anteriores, seja com as pernas cruzadas, parece uma tesoura, seja esse rolo do S, ou seja esse giro que acontece, o importante foi notar que, justamente analisando os conceitos físicos, a ideia não era levar o seu centro de massa que subisse por completo a barreira, a haste ou essa barra, pois implicava maior gasto de energia potencial que a pessoa deveria sofrer e gastar para elevar a sua massa por completo. Vamos ver se me faço entender. Justamente essa mudança na configuração do pulo permitiu que a altura elevasse-se um pouco mais, quebrando o recorde do pulo mundial. Ou seja, que a ideia é curvar o corpo e não fazer que o centro de massa ultrapasse a altura da barreira, nesse caso essa haste. Ou seja, que antigamente ou anteriormente haveria que passar pela barreira com a posição do centro de massa mais alto que a própria haste. Mas a ideia de curvar o corpo seria que permite curvá-lo e a posição do centro de massa sai dessa configuração espacial, nesse caso do corpo, permitindo que esteja a uma altura inferior. E com base nessa curvatura, você pode elevar a barreira e, como consequência da elevação da barreira, haverá uma maior altura por superar, mas com um menor gasto de energia, pois justamente a posição do centro de massa não eleva-se tanto em relação ao anterior, mas sim implica em quebrar o recorde de altura. Se me faço entender, vamos fazer esse seguinte exercício. Se diz que duas pessoas com uma massa de 85 kg e outra de 55 estão sentadas nas extremidades de uma canoa, que
que tem de comprimento de 3 metros e tem uma massa de 78 kg. Inicialmente, todos os corpos estão em repouso sobre as águas mansas. Quando as pessoas intercambiam as suas posições ao movimento da canoa, determinar o deslocamento e a direção na qual movimentou-se a canoa. Então, vamos resolver esse problema com base nas informações fornecidas. Existe uma pessoa de 85 kg na sua posição inicial, 0, ou poderia ser a posição do referencial. Existe uma pessoa de 55 kg na borda contrária, na posição 3 metros, pois é o comprimento da canoa, e a canoa que tem uma massa de 78 kg e a sua posição do centro de massa da canoa, supondo que fosse uma distribuição homogênea e uniforme de massa, localizado o seu centro de massa na metade, justamente. Ou seja, que o corpo da pessoa poderá ser resumido a um ponto, cuja massa é 85 kg, localizada nessa posição, da mulher, cuja massa, um ponto específico, cuja massa é de 55 kg, localizada nessa posição, e a canoa em relação ao seu centro simétrico ou geométrico, localizada a essa posição com essa massa. Se o somatório de todas as forças que agem, aqui não saiu, que agem sobre essa distribuição é igual a 0, implica que a variação temporal do momento linear seja nula, ou seja, que o momento linear total do sistema seja uma constante sobre o sistema, se o somatório de todas as forças é nulo, implicando que o momento linear total seja uma constante. Mas também implica que o momento linear total, com base no problema, estava em repouso todos os objetos sobre as águas mansas, portanto, o momento linear total seja nulo. Nulo em quilogramas vezes metros por segundo. Ou seja, que a velocidade do centro de massa seja, ou a velocidade do centro de massa vezes a massa total, compondo o momento linear total do sistema, implica que a velocidade do centro de massa seja nula, pois a massa não será nula. As pessoas e a canoa têm massa. A sua velocidade é nula. E se a velocidade do centro de massa é nula, a posição do centro de massa permanecerá uma constante. E com base nessa informação, poder-se dizer que a posição do centro de massa inicial, antes da mudança de posição e após a mudança de posição das pessoas, deverá ser uma constante. Ou seja, que antes a pessoa A, a pessoa mais massiva, na sua posição, a mulher na sua posição e a canoa em relação ao seu centro de massa nessa posição CX da canoa, será equivalente à nova configuração da pessoa que mudou na posição nova, da mulher na posição nova e da canoa na posição nova. Mas mantendo presente a equivalência, poder-se simplificar a massa total do sistema, será independente desse processo. E considerando que a posição inicial da pessoa mais massiva é nula, inicialmente, simplesmente podemos continuar com o processo, onde inicialmente o importante são a posição da mulher e da canoa, mas posteriormente haverá que caracterizar as suas posições da pessoa e da mulher em relação a um ponto fiável. E esse ponto de fiar é a posição da canoa. Ou seja, que você poderia dizer que a posição da canoa nova, x de c linha, nos permitirá caracterizar a posição da pessoa mais massiva, pois estará no seu centro da canoa à direita, 1,5 metro, e a posição da mulher em relação à posição da canoa, 1,5 metro à esquerda, como se observa na imagem. E com base nessa equivalência, que lhes faria escrita mais uma vez, poder-se dizer que há alguns elementos que são comuns. Alguns elementos são comuns. A posição final da canoa, a posição da canoa final e a posição final da canoa. E deixando em evidência esse elemento comum da massa A da pessoa mais massiva, da massa da mulher e da massa da canoa, e 1,5 que faz alusão a em metros, ao deslocamento à direita e à esquerda, e essa diferença de massas associadas a esses sinais, a ideia posterior será isolar a posição final da canoa.
ou seja, que passando esse elemento, ou esse termo à esquerda, entrando, subtraindo e posteriormente dividindo pela massa total da distribuição de massa da pessoa, mais a mulher, mais a canoa, tem-se que a posição final da canoa será expressa mediante essa equação, onde a posição vezes massa, 1,5 metros, posição vezes massa, dividido por massa, terá unidades de posição. Equivalente a uma posição final da canoa, com base a esse referencial inicial, fornece a resposta de dizer 1 metro e 8 centímetros e 7 milímetros. Ou seja, houve um deslocamento. Antes estava no 1,5 metro. E esse deslocamento é dizer que a canoa deslocou-se 41,3 centímetros à esquerda. Mas tendo presente que a posição do centro de massa permanece uma constante, nos permite, caracterizar essa configuração inicial, onde esse ponto amarelo com azul é a posição do centro de massa da canoa e o ponto branco com preto é a posição do centro de massa do sistema, muito mais próximo da pessoa mais massiva, por isso que tem essa barriguinha, ou essa barriga completa. Muito mais próximo à pessoa mais massiva, e quando fazem a mudança espacial, uma passando no lado contrário da canoa, o que tem-se em relação à posição do centro de massa é que permanece constante, não poderá mudar, não há forças externas que fazem uma mudança. Ou seja, o segundo problema está sobre as águas mansas. Qualquer interação por completo existente entre os elementos desse sistema não variará a posição do centro de massa do sistema, obtendo essa outra configuração final, onde a posição do centro de massa da canoa e essa resposta obtida deslocar-se para a esquerda 41 centímetros,3 milímetros, se não me engano. Mas deslocou-se para a esquerda, implicando que seja agora ao contrário. Mas esse fenômeno poderia ser analisado justamente mediante uma simetria por reflexão. Vamos pensar que estamos observando a imagem superior, de frente, como tem-se, e tem uma pessoa detrás dessas duas pessoas. O que veria justamente seria essa simetria, essa reflexão, ou essa imagem obtida no sentido contrário do que seria, ou que teria ser inicialmente quando observa-se de frente. Nesse vídeo observa-se uma pessoa jogando uma bola medicinal que tem uma massa de 10 kg. Mas quando faço o lançamento, a canoa desloca-se, está sobre as águas mansas, e esse deslocamento é proporcional à essa velocidade. Justamente, houve também uma mudança de posição, mas a posição média do sistema de massa será equivalente, será sempre uma constante. Antes estavam os dois juntos, ou seja, a posição do centro de massa permanecerá uma constante. O movimento da canoa deterá-se por completo quando a bola finaliza seu movimento, mas a posição do centro de massa continua sendo o mesmo sempre. Se me faço entender com base nessa explicação, finalizamos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.